Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Você já sabe que canal é esse, é o canal A Voz da Bíblia Sagrada e espero que você se inscreva no canal. Temos mais de 150 vídeos à sua disposição. Você pode estar até impressionado e dizendo: o pastor hoje vai transmitir uma partida de futebol. Não, meus queridos, aí eu estou apenas, além de matar a saudade, o objetivo desse vídeo aí, né, matar a saudade da nossa antiga seleção brasileira, no tempo de Ronaldinho, Ronaldo, no tempo de Roberto Carlos, enfim, todos esses grandes atletas. E aí está a seleção que nesse jogo aí deu de 8-0 na seleção adversária. Bem, mas por que eu estou com esse vídeo de futebol? É porque nós estamos vivendo tempos em que os nossos pregadores eles gostam muito de pregar subjetivamente. E às vezes você assiste um sermão totalmente subjetivo e nunca fala o que realmente é pecado. E uma pessoa chegou para mim há algum tempo atrás e perguntou: pastor, jogar futebol é pecado? E eu ri. E eu disse: por que? Disse essa pessoa: por que, meu querido ou minha querida, você está perguntando que se jogar futebol é pecado? Ela disse: porque eu assisto há muito tempo pregações na minha igreja, mas só fala do pecado, do pecado, do pecado, e a gente sai até assustado sem saber como se comportar, mas não há um estudo específico sobre o que a Bíblia realmente classifica como pecado. E ela disse: eu fui perguntar a um pregador, a um pastor, e ele disse: é muito subjetivo isso aí, depende da cabeça de cada um. Mas eu quero dizer aqui com todas as letras, quero dizer para todos os pregadores e teólogos de plantão, que não é tão subjetivo assim. A Bíblia já nomeia, sim, pecados, certo? A Bíblia já traz pecados especificamente nomeados. Então, quando eu ensinei na igreja, né, hoje eu sou um pastor jubilado, eu ensinei às pessoas o que é especificamente pecado e também o que não é pecado. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse: na minha igreja falam muito sobre o pecado, mas não diz o que não é pecado. Então, é muito bom nos estudos bíblicos a gente, e nas pregações, separar essas coisas, mostrar o que é pecado e o que não é pecado, para que os nossos ouvintes saiam mais bem esclarecidos sobre o que é pecado, tá bom? Então, vamos em frente. Eu fiz uma lista que a Bíblia já nomeia, não significa que tudo está nessa lista, e eu citei os textos. É importante que você assista esse vídeo com a Bíblia na mão, vai parando o vídeo, ou então baixa o vídeo no seu computador, vai parando o vídeo e vai lendo as referências bíblicas que eu citei. É claro que para cada pecado eu não citei todas as referências bíblicas, porque o espaço não cabe, mas eu coloquei pelo menos uma ou duas referências bíblicas para cada pecado especificado pela Bíblia, certo? Não sou eu que estou especificando esses pecados, mas é a Bíblia, e eu estou apenas mostrando que a Bíblia especifica, sim, os pecados, tá bom? Bem, eu coloquei aqui os principais pecados. Então, eu vou começar em adorar outros deuses, que não seja aquele Deus da Bíblia, né? Está em Êxodo, capítulo 20, verso 3, certo? O Deus da Bíblia, ele quer que seja somente ele adorado e não outros deuses da invenção humana, né? Adorar imagens, de qualquer tipo de imagem, seja de coisas que estão em cima nos céus ou que estão embaixo na terra. Qualquer tipo de imagem não deve ser objeto de adoração, conforme Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 5. Eu vou me aproximar um pouco mais, porque é Bíblia eletrônica e às vezes a vista da gente não enxerga direitinho, né? Não santificar um dia na semana para Deus, Êxodo 20, versos 7 a 11. Eu quero abrir aqui um parêntese e dizer para os meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia que nada tenho contra vocês,
Pelo contrário, os amo e não discrimino vocês porque guardam o sábado. Fiquem tranquilos, certo? Eu apenas não me sinto obrigado a guardar o sábado. Tenho textos bíblicos suficientes num debate particular para dizer por que não sou obrigado a guardar o sábado. E não tem problema, isso está bem claro na minha mente e eu posso conversar com qualquer um sem preconceito. Desonrar os pais, está em Êxodo 20, 12. O que é desonrar os pais? Não obedecer aos pais, às vezes não honrar como devem ser honrados os pais. Então, é por aí. Matar, Êxodo 20, 13. Então, Êxodo capítulo 20, verso 13. Tem alguns textos que talvez eu não tenha colocado o nome do livro, mas aí eu explico para você e dá tudo certo. Adulterar é pecado, Êxodo 20, verso 14. Furtar é pecado, né? Ou roubar, assaltar, etc. Êxodo 20, 15. Falso testemunho, ou seja, testemunhar a favor de alguém ou contra de forma falsa, que não é verdadeiro, algo que não é verdadeiro. Então, está em Êxodo 20, verso 16. Cobiçar o que é do próximo, qualquer coisa, a mulher do próximo, coisas do próximo, está em Êxodo 20, verso 17. Praticar sexo com pessoas do mesmo sexo, está em 1 Coríntios 6 e 9. É claro que é pecado, com todas as letras, está na Bíblia, certo? Ser devasso, 1 Coríntios 6 e 9. O que é ser devasso? Viver na devassidão, não está nem aí para a realidade das coisas, para a verdade da Bíblia, para nada. Vive, vamos dizer assim, vamos comparar de festa em festa, festas que não são agradáveis a Deus. Vive uma vida de bebedeira, de tanta coisa, né? Devassidão, de vícios. Então, isso é devassidão. Praticar o sodomismo. Você depois vai ver o que é isso, lendo a história de Sodoma e Gomorra. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Mentir é um pecado muito praticado pela humanidade. As pessoas fazem isso sem sentir. Mentir, Colossenses capítulo 3, verso 9. Certo? Vá conferindo na sua Bíblia. Amargo ciúme. Tiago falou sobre isso. Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 14. O ciúme amargo, aquele é o ciúme da esposa, ciúme do esposo, aquele ciúme que leva às vezes até a cometer crime. É ciúme de um pastor com outro pastor, certo? Às vezes até comete injustiça, né? Isso é um pecado. Está em Tiago, capítulo 3, verso 14. Amargo ciúme. Isso é o amargo ciúme. Divórcio. Mateus 13, Mateus 19, 3 a 8. Você pode dizer, não, mas Moisés autorizou da carta de divórcio. Vá ler na Bíblia o que Jesus Cristo disse, tá bom? Então, desculpem aí vocês que já se divorciaram. É claro que existem casos e casos, tem pessoas que se divorciaram, mas não conheciam a Bíblia na época, né? Então, aí é para ser analisado cada caso. Masturbação é pecado? Sim. Isso é muito bom para os jovens e para os idosos também. Mateus capítulo 5, verso 28 e também 1 Coríntios 6 e 18. Feitiçaria. Nada contra qualquer religião afro, de forma nenhuma. Estou apenas dizendo o que a Bíblia diz. Levítico 19, 31 e Levítico ainda 26, tem muitos outros textos. Levítico capítulo 20, verso 6, e tem muitos outros textos que mostram. Continuando ainda com os principais pecados, né? Falsas profecias. Mateus capítulo 7, verso 16. Leia, busque na sua Bíblia, que com certeza você vai encontrar. Nós estamos num mundo cheio de falsos profetas, de pessoas que dizem que Deus disse a ele, Deus nem disse, certo? Eu sempre tive muito cuidado nisso. E quando, às vezes, eu recebo uma mensagem na minha mente para transmitir para uma pessoa, eu penso 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 vezes para poder transmitir dizendo que foi Deus que disse. Mas está cheio aí de pastores, pregadores, dizendo, Deus me disse, Deus fez isso, Deus me mostrou e tal.
Então, precisamos ter muito, não estou duvidando deles, mas é preciso ter muito cuidado sobre isso, tá bom? A falsa profecia é um grande pecado, está na Bíblia, e isso, sem nenhum problema, Jesus pediu que a gente ficasse cautelosos com os falsos profetas. Embriaguez é pecado, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Agora eu vou falar explicitamente, me perdoe aí, homossexualismo de qualquer natureza, está na Bíblia em 1 Coríntios 6 e 9, calúnia, 1 Coríntios 6, 9 a 10, impureza de todo tipo, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Bem, eu acredito que eu elenquei uma grande parte, né? Todos os pecados que a Bíblia diz. Mas o meu pedido agora é que você se inscreva no canal A Voz da Bíblia Sagrada, se não é inscrito. Porque se você já é inscrito e for tentar se inscrever novamente, o que vai acontecer é que você vai cancelar aquela inscrição que você já fez, tá bom? Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Temos mais de 150 vídeos à sua disposição sobre diversos assuntos. E o de hoje eu trouxe exatamente para responder a questionamento de pessoas, tá bom? Não estou aqui discriminando pregadores, pastores, religiões, qualquer que seja a religião. Estou apenas respondendo perguntas, certo? Não estou aqui dizendo o nome das pessoas, porque isso deve ficar, claro, em oculto, né? As pessoas que não devem ser expostas. Então, este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem muitos vídeos à sua disposição. Deus abençoe, não se esqueça, inscreva-se se não é inscrito e assista os vídeos, não somente uma vez, mas várias vezes. Baixe no seu computador, faça para você bem entender, comente, certo? Os comentários são sempre bem-vindos, dê o seu joinha, o seu like, também nos ajuda muito, não gasta nada e nos ajuda muito, tá bom? Grande abraço, até a próxima.